Muito bem, está começando mais uma edição do programa Sertão Inovador. Quem está falando aqui com vocês é Radamés Dantas. Fico muito feliz de estar participando desse projeto. Nós já chegamos, essa é a nossa 7ª edição e cada encontro a gente tem procurado trazer para vocês 2 pilares principais. O primeiro é conhecimento. Se você se perguntar, e talvez você faça essa pergunta, puxa, por que eu ainda não estou onde eu gostaria de estar? Você não está porque você não sabe. Se você soubesse, você já trilharia um caminho para lá. Como é que eu então sei o caminho para onde eu quero ir? Através de conhecimento, amigo. Conhecimento, seja ele tácito, aquele que da prática, da experiência de pessoas que sabem fazer muito aquilo que faz por muito tempo, ou conhecimento geral. O conhecimento geral, ele é fácil, ele está disponível, ele é democrático, ele está em livros, ele está em podcasts como esse. Apesar de que aqui também nós trazemos conhecimento técnico, através das entrevistas. Portanto, você precisa fazer as pazes com os livros, você precisa ouvir podcasts, assistir palestras, participar de encontros, conversar com pessoas que conhecem aquilo que você ainda não conhece. Pare de achar que você é uma enciclopédia e sabe tudo das coisas sozinho. Não sabe. E que bom que não sabe, porque você vai, assim, experimentar o nosso segundo pilar, que é a conexão. Conhecer pessoas, conhecer outras pessoas que sabem aquilo que você não sabe. Você não tem, nem eu, a condição de aprender tudo o que precisa aprender sozinho. Daí a gente precisa fazer amizades, conectar-se com pessoas. E se você não conseguir fazer amizades, faça pelo menos parceria. Que aí você consegue entregar para alguém aquilo que ela precisa e ela entrega aquilo que você precisa. Isso é parceria. Se isso continuar, pode até virar uma amizade. Mas pelo menos saia da sua caixinha. Eu sei que muitos empreendedores têm esse problema, eles ficam sozinhos, não são muito compreendidos, eles são meio atípicos, é verdade, são ambiciosos, quando querem alguma coisa, vão para cima, correm atrás. Se alguém na frente inventar de atrapalhar, vai ter problema, porque o empreendedor é da natureza dele correr atrás do que ele quer. E nessa jornada, às vezes, algumas pessoas, por talvez não se identificar, acabam se afastando. E aí eu encontro isso em muitos empreendedores. Eles se isolam, ficam sozinhos em seu próprio mundinho. É hora da gente mudar um pouco isso. Porque não dá para você ir longe sozinho. Você pode até ir a uma certa distância, com uma certa velocidade sozinho. Mas se quer ir longe, você precisa fazer parcerias, amigo. Conhecimento e networking. O programa Sertão Inovador tem essa perspectiva de, número 1, falar daquilo que é novo, aquilo que traz melhoria, aquilo que é um diferencial. Seja você empresário, profissional liberal, ou talvez um professor, ou talvez um estudante. Por que não o estudante tem que ser inovador? Todos nós, no século XXI, precisamos, é obrigação, não é opção, é obrigação se diferenciar. Porque nessa corrida que nós estamos, nessa batalha de ganhar o pão, no mínimo, ou fazer algo diferente, ou talvez deixar um legado para os filhos, ou para a sociedade, como uma empresa que vai viver até quando você for, melhorar todos os dias tem que ser uma busca contínua. Ainda que ela seja desagradável, desconfortável. Porque, convenhamos, estar na zona de conforto, estar fazendo só aquela mesma coisa, não ter, encheção de saco de pessoas querendo que você entregue algo melhor, às vezes é melhor ficar só ali no eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, como diz aí os ditados populares, como síndrome da Gabriela, com todas as vendas a quem tem nome de Gabriela. Mas não dá para a gente, no século XXI, perder para a inteligência artificial. E você já deve estar ligado que ou você avança ou você melhora, ou essa turminha que está chegando aí, com milhares de conexões, tendo acesso a conhecimento geral, ela vai muito longe. Você e eu temos a possibilidade de ter um conhecimento mais específico, um conhecimento humano, aquilo que só nós temos. Mas se a gente não ficar atento, se torna um mero seguidor, consumidor, replicador de algoritmo de rede social, fazendo só aquilo que todo mundo está fazendo, só fazendo aquilo que todo mundo, às vezes, até espera que o algoritmo traga. Nós precisamos nos reinventar. E daí a ideia de sertão, não só como um ambiente geográfico, mas nós sermos tão
inovadores quanto qualquer um no planeta Terra, estando mesmo aqui em Mossoró, já que hoje a ideia de globalização não é mais um tema de livro de geografia, é a realidade. Concorremos contra empresas lá no interior da China, concorremos contra empresas do interior da Índia. Nós temos hoje programadores do interior do Paquistão. Nós estamos em conexão com o mundo inteiro, por conta de um canal, provavelmente esse que você está aqui acompanhando, pela internet. Então, os conhecimentos, as habilidades individuais se tornaram públicas. Ok? Com essa fala, eu quero começar o nosso programa de hoje. Na sequência, não posso deixar de agradecer os nossos apoiadores. Esse programa, ele existe por conta do apoio de empresas como a Cardan Peças, uma empresa especializada em distribuição e comercialização de peças automotivas com foco em componentes de sistema de transmissão, como cardans, cruzetas, mancais, eixos e muito mais. Além da Cardan Peças, nós temos a Mobile Imóveis, que é uma empresa especializada em venda, locação e avaliação e principalmente na administração de imóveis. São mais de 40 anos aqui na região oeste do Rio Grande do Norte, trazendo para você soluções na área imobiliária. Como também queremos agradecer a Consulte Gestão de Resultados, que é uma empresa especializada em soluções financeiras e na área gestão empresarial, com mais de 9 anos aqui na cidade. E eu quero também agradecer, e já convidando, agradecer a IAGRAM. A IAGRAM é uma incubadora de empresas da Universidade Federal Rural do Semiárido, que possibilita você, jovem, ou você que não é tão jovem, mas que quer empreender, quer ter um negócio, e falta às vezes algum tipo de ajuda, auxílio, principalmente se o seu negócio tem um potencial de escala, nos procure. A Universidade Federal Rural do Semiárido tem uma incubadora gratuitamente, com serviços gratuitos para você que deseja empreender. E eu fico muito honrado porque eu sou o gerente executivo desta incubadora, ajudando. Hoje já estamos com 25 empresas incubadas, inclusive algumas delas já trouxemos aqui, vamos trazer outras com projetos fabulosos, como por exemplo no último encontro trouxemos aqui o Natan, que está produzindo satélite, gente. Você imagina que Mossoró, tem moçoroense produzindo satélite. E o projeto já está bem desenvolvido, obviamente está na fase de validação, nós temos algumas etapas na incubadora, e acreditamos muito que justamente a inovação de uma região está nos inovadores, nas pessoas. Então, assim como o Natan, você tem uma ideia que acorda você 3 horas da manhã, você fica, rapaz, achei uma ideia de um negócio. Deixa eu dar uma sugestão, ideias, tem milhares e elas não valem muita coisa. Coloque dentro de uma metodologia para validar, desde a ideia, até o seu problema, até a solução, até o mercado. E eu falei de 3 coisas que precisam ser validadas antes de você colocar, às vezes, herança, dinheiro e, no mínimo, a sua energia e sua vida naquilo. Valide, teste, com mentores, com metodologia para te ajudar. Isso gratuitamente aqui na região. Não tem só o FESEL, vale dizer aqui, a UERN também tem, o CITEX, como o IFRN também tem, a ITMO. São 3 incubadoras, poderia ter mais, mas já são 3 opções para você que pretende empreender. Não vai usar no método validado lá na época de 1800 e CUSP, no velho na doida. Vamos aqui tentar ver como é que vai dar certo. Então vamos tirar essa máxima e vamos validar. Ok? Muito bem. Agora eu quero trazer perguntas que chegam para nós, e aí eu vou para aquele momento que é assim, qual é o seu problema? Você tem problema? Porque inovar tem a ver com resolver problemas. E a gente sempre traz aqui algumas dúvidas e alguns questionamentos dos nossos parceiros que colocam à disposição para responder isso. Está aqui comigo Artêmio, a quem eu já dou aqui as boas-vindas no nosso programa. E aí, Artêmio, tudo bom? Tranquilo, professor. Lá, né? 7ª edição, né? É. Estamos aí. Muito bem. Vou trazer logo aqui de cara, viu? Você já Sim. chegou, já vou logo jogar aqui uma bola para você matar no peito Manda. e fazer um gol. Vamos lá. Chegou aqui a seguinte pergunta. Artêmio, qual o principal sinal de que o cardan de um carro leve está com problema sério? Chupa essa manga aí, vai lá. Nós trabalhamos com a linha leve aí, utilitária, né? Pesada. Agrícola, industrial, naval. Tratando de veículos leves,
usa, que necessita de o eixo cardan, como uma linha nova aí, né? O Renegade, o Compass, a Fiat Toro, a Freelander, dentre outros, está relacionado mais à questão da própria manutenção, Ok. né? Às vezes você tem um veículo e ele está ali totalmente sossegado e devido você ter feito uma manutenção em algum sistema, por exemplo, fez a substituição do coxim do câmbio. E aí apresentou aquela vibração lá. E rapaz, esse carro do nada apareceu essa vibração. E a gente, como consultor, como médico, nós começamos a fazer algumas perguntas. Médico de veículo, muito bem. Médico de Gostei. veículo, né? Rapaz, há quanto tempo você tem esses veículos? Ah, eu peguei agora. Ah, e aí começa. Foi o que você fez por último? Qual foi a última manutenção que você fez? A quilômetro. Rapaz, eu substituí até um pneu, acredita? Quando você faz um rodízio de pneu. Rapaz, você fez. Foi o que você fez na roda dos pneus? Rapaz, semana passada eu troquei 2 pneus, botei. E aí, rapaz, foi depois disso aí. Então, vamos voltar. E aí vai. Agora sim, isso é depois que a gente vem adquirindo a experiência, né? O conhecimento. Vem se aproximando de pessoas que já estão no mercado há mais tempo, até aquelas que entraram agora, como você foi dito aqui agora. Só a gente não consegue ir Muito longe. muito longe. Mas quando a gente se aproxima de pessoas, a gente consegue ir além. Então, assim, são detalhes que vai fazer com que gere algumas vibrações que venham incomodar o condutor do veículo. E aí, só indo lá na Cardan Peça que a gente pode passar a gente chama de checklist, eu costumo dizer, vamos passar um pente fino para que a gente vá fazendo algumas conferências em alguns itens. Vou fazer outra pergunta, posso? Manda. Por que o barulho ao arrancar ou trocar de marcha pode indicar um problema grave no cardan? Rapaz, isso aqui às vezes acontece. Viu? Esse barulho, se tratando de um veículo que utiliza de eixo cardan, o principal componente do eixo cardan que vai gerar esse incômodo, esse barulho aí, é a tão famosa cruzeta. Sim. Por falta de lubrificação, aí ela resseca, perde ali alguns componentes, fica ferro com ferro e começa a dar aquele tinado que a gente chama. Rapaz, dá um tino quando você sai, ou quando você troca de marcha, ou quando você tá parado, dá uma ré, é isso mesmo. Então, assim, nessa pergunta aí eu posso resumir que seja só falta de lubrificação a princípio. Você tá ligado aí, né? A dica aqui já foi dada. Seu carro está apresentando esse tipo de barulho, então leva numa oficina para que eles possam fazer uma avaliação dessa cruzeta, não é isso? Radamés, na Cardan Peças, a lubrificação nos componentes de cardan, com a graxa adequada, com a graxa específica, ela não tem nenhum custo para o cliente. Ou seja, é um serviço que você vai ter 0800 com profissionais treinados para atender, dar manutenção e prolongar a vida útil dessa situação aí, dessa pergunta. Então, na Cardan Peça você vai ter esse trabalho aí 0800. Serviço, na verdade. Muito bom. Essa pergunta aqui é interessante, questão do desalinhamento do veículo, né? Sim. Veículos leves, desalinhado, isso pode afetar o cardan? Sim. Questão do desalinhamento? Sim. Tem vários fatores que fazem com que desalinhe um cardan. Quando você faz alguma manutenção em algum componente, seja no diferencial, seja no câmbio, e até vamos lá, a pessoa fez a desmontagem, fazer a manutenção, precisa desmontar, retirar, remover o eixo cardan. E aí, se ele não marcar a posição que ele vinha trabalhando, e de repente ele montar, basta ele dar um 360 nela. E montou, tá tudo ok aí, tá. Ele já gera um desconforto no desalinhamento. Às vezes você sofreu um tranco, você foi atolado, ou você atolou e você foi socorrer alguém e deu um tranco, ou aconteceu já, e sempre acontece, de você bater num buraco ali, que o eixo cardan ele fica mais exposto e chegou a bater. Eu já tive situações de veículos que foi removido, foi transportado através de guincho de reboque. Certo. E que a pessoa do guincho lá, ele passou a cinta simplesmente no eixo cardan. Eita. E aí, Eita. pena e gera um desconforto, o cardan fica desbalanceado, enfim. Então, o eixo cardan é um componente simples, porém que precisa de um conhecimento.
como foi dito, às vezes a posição dele, você retirou, removeu ele, voltou para o lugar, não voltou na mesma posição, ele vai gerar esse desconforto. Antes de eu fazer a próxima pergunta, quero convidar você a se servir aqui, ó. Rapaz, A Ideal Frutas trouxe aqui uma cortesia pra gente. E se eu Frutas disser, aí top, hein? e se eu disser que a Ideal Frutas é parceira Cardan? Ah, olha aí. Então, enquanto eu faço a pergunta, você fica à vontade, viu? Vamos lá. Então vamos lá. A próxima pergunta tem a ver com carros de linha pesada, tá? Caminhões, Sim. ônibus, carretas. A pergunta é o seguinte: o que representa risco imediato no cardan de um veículo pesado? Um risco imediato. A maioria das vezes, o caminhoneiro, ele identifica quando um cardan está com problema. E às vezes, o local onde ele se encontra, ele tem dificuldade de encontrar um especialista em eixo cardan. E aí ele termina aqui se arriscando em ir buscar um especialista mais próximo. E às vezes a situação ali do cardan não permite ele chegar no destino. E aí quando ele solta, aí ele vai gerar um problema, um prejuízo bem fora da curva, né? Inclusive tem situações onde veículos chegam a capotar quando o eixo cardan ele cai. Em determinados veículos existe uma cinta, onde quando o eixo cardan ele solta, ele fica ali na cinta. Mas às vezes quando ele solta ali no conjunto, na pontuva, na luveira, onde não tem a cinta, que o cardan ele vai de encontro ali ao asfalto, ao chão ali, acontece que quando ele bater ali o veículo, seja ele de pequeno, médio e grande porte, ele pode ocasionar até mesmo tombar, virar o veículo. Então, é interessante que identificou, procure ou pare ali, eu solicito um socorro ou um reboque para que você chegue até um especialista. É bastante preocupante isso aí. É uma medida simples que, se não for tomada, pode gerar um prejuízo, Sim. tanto material quanto de vidas, né? Humanas que estão ali dirigindo, enfim, é complicado, não adianta arriscar, não é? Não. Por isso que quem trabalha com manutenção, sempre indica e fala e comprova que a preventiva ela fica bem mais em conta, né? Bem mais em conta. Na vida também é assim, eu Sim. acredito assim. É mais barato. Amiga, academia, ou pelo menos caminhar, é mais barato do que ficar gastando com plano de saúde e procurando médico o tempo inteiro, por não ter, obviamente, né? Se cuidar. Então, prevenção é a melhor opção. É assim. Bom, obrigado aí, Cardan. Cardan. Mas pode chamar de Cardan, pode chamar de Cardan. Artemio já ganhou sobrenome. Obrigado, Artemio, pelas suas orientações. A gente sempre está trazendo aqui perguntas. Se você também tem alguma pergunta nesse sentido, entra lá no Instagram, sertão.inovador, faz lá a tua pergunta, nós traremos para cá para que Artemio possa responder. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer área da linha automotiva, mecânica, pode mandar que a gente está aqui para tirar as dúvidas, né, solucionar seus problemas. Mesmo que a Cardan não consiga, não seja a área que a Cardan Peças atua, mas a gente sempre tem parceiros que vai sim conseguir atender aí a sua necessidade. Pessoas responsáveis, honestas, transparentes, parceiros Cardan, e sem dúvida a gente vai conseguir trazer sim uma solução para vocês. Pode mandar suas perguntas, suas dúvidas lá para cá que a gente está aqui pronto para resolver. Muito bem. Obrigado, Artemio. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. A nossa TV está presente em todos os cantos. Somos a única de Mossoró presente em todas as redes de TV a cabo da região. TCM Telecom, BrisaNet e Telecab. Estamos também nas redes sociais e na nossa página www.nossaTVAovivo.com.br. E você também pode assistir pelo seu celular baixando o nosso aplicativo. Acesse agora a Google Play ou Apple Store e baixe o aplicativo Nossa TV ao Vivo. Nossa TV, pra você. E aí, tudo bem? Tá gostando do programa? Sertão Inovador é o nome da programação que você está acessando neste momento. Bom, nós vamos
fazer agora uma entrevista, vamos conversar, como nós sempre temos fazido aqui, temos trazido alguns convidados, algumas pessoas que são inovadoras, são pessoas inquietas, são pessoas empreendedoras. Tanto na área empresarial, porque o empreendedor ele pode ser um empresário, mas o empreendedor também ele pode atuar como um profissional liberal. O empreendedor ele pode atuar como um estudante. Estávamos aqui conversando há pouco tempo de um adolescente que quer empreender. E a atitude de empreender é extremamente positiva. Eu sou uma dessas pessoas que trabalha esse princípio. Antes de ser um médico, seja empreendedor. Antes de ser um advogado, seja um empreendedor. Antes de ser um professor, seja um empreendedor. E seja do ponto de vista comportamental. Ter objetivos, ter metas, conseguir conectar pessoas nessa meta que você tem. Não desistir das coisas tão fácil, mas insistir, persistir, aprender com esses erros, com essas ações, porque às vezes a persistência errada vira teimosia. Aí tem que aprender a pivotar, como a gente chama, como a gente fala lá na incubadora, aprender a pivotar, fazer mudanças. A recuar quando é necessário. Recuar quando às vezes é necessário. Enfim, mas não desistir, não parar no meio do caminho. Eu só mudo, né? Eu costumo dizer que hoje, no século XXI, há tempo você já está aqui, empreender é como água. É como água. A água vai, bater um obstáculo, ela não volta. Ela dá uma curva, ela vai por um lado, segue. mas ela vai sempre para frente. Isso. E se o obstáculo for grande que tentar juntar ela, chega uma hora que ela vai dar um jeito, mas ela não grita, ela vai para frente. Bom, mas já estamos aqui conversando e vamos apresentar, pedir que ela se apresente, a Nanca Maia, da Imunize Vacina. Seja bem-vinda. Olá, é um prazer estar participando dessa discussão tão rica com vocês, né? Tive a oportunidade de chegar um pouco mais cedo e fiquei super feliz, encantada com o nível da discussão, né? O quanto que a gente aprende. É tanto que eu agradeci a pessoa que me fez o convite e falei, meu Deus, como eu estou aprendendo só em estar participando, escutando, né? Porque são pessoas que, de fato, têm muita vivência e têm muito a acrescentar. Então, é uma oportunidade única, super rica. Então, para aquela pessoa que deseja empreender, que está meio que perdido, que não sabe em que área atuar, então esse é o lugar. Porque a gente, de fato, sai com a cabecinha fervendo com tanto de ideias que a gente passa a ter ao participar desse programa. Então, fantástico. Muito bom. Muito bom. Vamos começar o seguinte, como a gente sempre tem pedido a todos os demais convidados. Antes do empreendimento, é o empreendedor. Então vamos conhecer um pouco da empreendedora, depois ela fala um pouco do empreendimento. Isso. Meu nome é Nanca Maia, né? Como já foi apresentado, eu sou enfermeira, trabalho exclusivamente com imunização, então sou responsável técnica pela Clínica Imunize, que está há mais de 10 anos atuando em Mossoró e nas regiões vizinhas. Então, graças a Deus, a gente vem desenvolvendo um trabalho bacana na cidade, né? A gente vem crescendo a cada ano. Os resultados mostram isso. Diego Vandenelles, ele vem acompanhando a nossa empresa desde o início e nós conseguimos entregar para o nosso cliente o que nós acreditamos, que não é a técnica pela técnica, mas um atendimento humanizado, onde o foco é o nosso paciente, as particularidades que ele apresenta. Em especial hoje que nós estamos nos deparando com muitas crianças com comportamentos atípicos. Então, são seres que necessitam de um olhar diferenciado. E a Imunize, ela tenta trazer isso, né? Avaliar o paciente como um todo, identificando as fragilidades, o que ele tem de potencial, que pode ser explorado, para que aquele atendimento não seja traumático, seja uma experiência bacana na vida daquela criança em especial. você pode deixar o endereço, onde Claro. a clínica fica, como a gente pode chegar até a clínica. Pronto. A Imunize Vacinas localiza-se no Oeste Clínica, ou aqui em Mossoró. Nós atendemos de segunda, sexta, manhã e tarde, e sábado pela manhã. Temos a nossa segunda unidade, localiza-se em Apodi, na Clínica Estímulo. Já estamos lá há 2 anos. E, assim, um serviço maravilhoso que a cidade abraçou e tem sido bastante positiva a nossa trajetória lá. E vamos abrir em breve a unidade em Açu. Muito bom. Muito em breve. Então já está crescendo, né? Se está crescendo, a gente entende que tem público buscando, né? Com toda A certeza. gente sempre fala que o crescimento,
crescimento normal, o crescimento orgânico, o crescimento saudável é aquele que vem por demanda da população, né? Claro que às vezes o empreendedor ele arrisca, abre assim algo e vamos ver, mas que bom que já está tendo essa demanda, né? Essa demanda. Isso, a gente sente muito isso. Antes de abrir a unidade lá em Apodi, nós fomos entrando aos poucos, realizando aquele trabalhinho de formiguinha e sentindo a necessidade do cliente, a necessidade do paciente. O que é que acontece? Hoje fala-se muito em envelhecimento saudável. E meu pai fala muito, filha, até os 50, você tem força para subir a escadinha. Depois dos 50, você precisa estar preparado para descer. E a imunização... Você escutou. Hoje diz isso. Até os 50, você é um jovem, você consegue subir a escadinha super de boa. Depois dos 50, as coisas começam a ficar mais complicadas. É a hora que quando você está descendo é o maior risco. É onde você pode escorregar. E quando a gente escorrega, a gente cai, na maioria das vezes. Exatamente. Então, nós precisamos descer com firmeza. E qual a melhor forma de descer essa escadinha com firmeza, com segurança? Tendo qualidade de vida. Atividade física, sono regular, imunização em dia. Então, não adianta. Você pode ter tudo, você pode conquistar tudo. Se você não tiver uma vida saudável, se você não tiver saúde, você não consegue desenvolver o mínimo que te dá prazer. Então, não tem sentido. E a vacinação, ela traz isso para o paciente. Então, nós observamos no nosso dia a dia, na nossa prática diária, que o paciente adulto, o paciente idoso, ele vem buscando muito isso. Então, hoje, a realidade da Imunize, nosso público, era predominantemente infantil. E hoje nós temos uma demanda bem importante do paciente adulto jovem e do paciente idoso. Você tem um percentual disso? Que era uma curiosidade que eu ia te perguntar. Pronto, você já adiantou. O que como acontece? É que tá hoje? Assim? 80% hoje, 100% do nosso público era infantil. Era muito Quando esporádico os pacientes adultos e idosos que nos procuravam. E nós começamos a identificar essa necessidade. Eu preciso fazer com que o meu paciente adulto, com que o meu idoso, ele tenha um envelhecimento saudável. E aí nós começamos a trabalhar isso com o nosso paciente. Eu atendo a criança e vou orientar o acompanhante. Os pais, o cuidador, o vovô, a vovó. Então, acabou que hoje, na hora que eu recebo a minha criança, o pai já fala, que aí? O que é que eu posso fazer para estar atualizando a minha caderneta de vacinação? Então, nós não perdemos a oportunidade. Aí, na imunização, nós não podemos perder a oportunidade. A oportunidade é ouro. Então, o paciente, ele sai com todas as informações necessárias. Se ele vai aderir ou não, aí o problema já não é nosso. Quanto à inovação, né? Nós estamos falando de inovação, quanto à inovação. E em todo segmento, a gente tendo essa visão macro, a gente consegue inovar. Ela falando e eu associando aqui na inovação. Vamos avaliar a caderneta de vacinação. Olha aí, gostou? Sim. Além de empreendedor, é um bom vendedor. Já deixou a deixa aqui. Ela é vendedora, empreendedora e... Mas é a característica do empreendedor. Mas é isso que eu digo. Eu treino muito a minha equipe e eu falo isso para as meninas todos os dias. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião e eu digo, gente, olha só, hoje vocês estão na Imunize. As minhas funcionárias são excepcionais. As meninas são extremamente qualificadas porque eu faço questão de investir. Hoje elas estão lá, mas amanhã eu quero que elas cresçam assim como eu tive a oportunidade de crescer. Então, o que é que a gente precisa fazer a todo instante? Se vender. A primeira vez que eu escutei essa palavra, eu fiquei em choque. Eu digo, me vender? Mas eu preciso me vender a todo instante. O meu funcionário, ele precisa passar autoridade. Ele precisa ter conhecimento do que ele está fazendo. Não é só utilizar a técnica pela técnica. Eu tenho que ter habilidade técnica, com muita precisão, mas eu tenho que ter, acima de tudo, habilidade científica. E hoje, científico e técnico não é suficiente. A gente tem que ter a humanização da assistência, a gente tem que ter network, a gente tem que ter um bom relacionamento. Senão o negócio não anda. Sentido. Eu tenho uma dúvida, queria que você pudesse me ajudar. Que tipo de imunização, então, é oferecido para os adultos? Né? Vamos lá, que pergunta. Olha aí, eita, já tem 2 pacientes aqui, ó. É importante a gente saber, porque provavelmente tem um estigma aí, talvez um paradigma, não paradigma, mas um certo conceito que vacina é para criança.
Pronto. E aí o adulto, que tipo de então imunização é Isso. importante para nós adultos? Isso. O que acontece? Existe uma vacina hoje que nós fazemos em crianças e adultos, que é a vacina HPV. Se eu perguntar, você já ouviu falar em câncer, que existe vacina contra o câncer? Certamente você vai me falar, não. Porque é uma informação que ainda é muito restrita. Sim. Mas existe uma vacina Gardasil, que ela oferece proteção contra vários tipos de cânceres causados pelo vírus HPV. E quem é que pode desenvolver? O menino, a menina, o homem e a mulher, de 9 a 45 anos. E que cânceres são esses, Ananca? Câncer de boca, de faringe, de reto, de pênis. Se eu te falar que hoje, quando nós vamos ver percentualmente, existe um número alarmante de casos de amputação de pênis em homens adultos jovens pelo vírus HPV. Quantos foram vacinados? Um número muito pequeno. Mas por que não foram vacinados? Por não ter poder aquisitivo? Porque não tiveram acesso a essa O informação. Isso mesmo, conhecimento. falta de conhecimento. Então, Falta de o conhecimento é fundamental. Eu ia regularmente ao ginecologista e em momento nenhum a minha ginecologista me orientou. Eu não sabia da existência. E aí, Ananca, quando foi que você tomou conhecimento? Depois que eu comecei a trabalhar na área, tem 10 anos. Então, veja o quanto que a informação é importante. Nós não fazemos por não saber. Já ganhou aí, sabe o quê? Mais 4 clientes. Tá vendo aí? 10 anos depois que você está falando isso, É tem pessoas, e não deve ser pequeno esse número. enorme o número de Não sabe pessoas. dessas Não coisas. sabe. Não Se sabe. nós pararmos e conversarmos com as pessoas que estão aqui, Uhum. eu tenho certeza que os que estão, se um tiver conhecimento, eu vou sair super feliz. Mas que São muito poucos. a informação, ela, assim, as pessoas temem passar a informação. Ou então tem um olhar muito limitado. Se você chega em um estabelecimento e fala, eu vim fazer a vacina contra a meningite, aí o que é que acontece? O profissional vai fazer o seu cadastro e vai lhe direcionar para estar recebendo a vacina contra a meningite. Mas aquele paciente, ele não precisa de uma proteção exclusiva para a meningite. Então, ele precisa de um mundo de proteção. E ele vai aderir ou não, dependendo da maneira como você vai abordar esse cliente. Então, a abordagem é a cereja do bolo. Tem que ser muito Agora eu vou para um outro organizada. público. Vamos O lá. público pós-60. Pós-60. Que Hoje, tipo de imunização Isso. para esse público que aí já você vai passou dessa ficar, fase? você vai ficar aqui chocado. O choque é maior do que o Então, eu vou paciente comer com outra, vacina eu vou comer HPV. outra. Vocês Vamos comam, lá. viu? Essa pra gente aqui. Queremos, me Tudo permita bem. só um minutinho. Eu quero agradecer aqui a Ideal Frutas, trouxe hoje pessoal Frutas light. lindíssimas, lindíssimas. deliciosas. E também temos aqui da Dilma Salgados, alguns salgados. Então, não fico só olhando. Vocês Vamos comam lá, também, tá? vamos lá. Enquanto ela fala. O que é que acontece? Hoje nós temos um calendário para o paciente 60 mais, para o paciente idoso. E eu considero 4 vacinas muito importantes para aquele paciente que está descendo a escadinha. Como é que eu posso ajudar esse paciente 50 mais, 60 mais a ter um envelhecimento saudável? Com a vacina influenza, que é a vacina da gripe, esse ano nós tivemos um surto absurdo, muitos pacientes com gripe, apresentando a manifestação severa da doença, tendo a necessidade de hospitalização e ficando debilitado, porque é uma gripe sem fim. A Paciente sensação é essa. paciente chega na clínica e diz, não, tem quase 30 dias, porque De não novo. consegue ficar bom. A imunidade muito debilitada. Então, a vacina da gripe é muito importante. Vacina contra a pneumonia, por quê? A pneumonia delimita muito o paciente. Então, a gente precisa se proteger contra a pneumonia. A vacina contra cobreiro. Quem aqui já ouviu falar em cobreiro? Cobreiro, não sei nem quem é. Se fosse cobrador, Pois é. empreendedor, mas cobrador. Já ouviu Cobreiro, falar, isso é Temos? bom. Cobreiro, Interessante. não sei se é o que eu tô... Vamos lá. É um inseto. Não, vamos lá. O cobreiro é bem comum em pacientes, né, a partir de 60 anos de idade. Hoje, a cada 3, um manifesta a doença. São aquelas lesõezinhas que a gente escuta muito dos nossos avós. Olha, quando as duas pontinhas se unem, o paciente morre.
Ananca, isso é verdade? Não, é porque quando isso acontece, o caso já está Sim, muito severo sim. e aí o paciente tende a apresentar muitas complicações. Mas e a doença, Ananca? Como é que é essa doença? É muito comum o paciente apresentar catapora na infância. A catapora é uma doença típica da infância. Há um tempinho atrás, um irmão tinha catapora, então a mamãe tende a juntar todos os irmãos para que todos tivessem no mesmo tempo, né? Então, minha avó falava muito isso. O que é que acontece? O vírus, que é o varicela zoster, ele se manifesta inicialmente sob a forma de catapora. E aí, esse vírus, ele fica latente, adormecido, esperando uma oportunidade ideal. Quando a nossa imunidade cai, começa a cair, que isso normalmente acontece por volta dos 50, 60 anos de idade, ele atinge a superfície da pele e aí manifesta-se sob a forma de cobreiro, que é o popularmente conhecido como cobreiro, que é herpes zoster. Então, todo paciente 50 mais, ele precisa se proteger contra cobreiro, porque é uma doença, se você chegar, vai se aproximar, vou passar uma tarefa para os dois. Opa! Hoje Diga aí. vão ver lá quem eu conheço com mais de 50 anos. Você já teve cobreiro? Ou então você pergunta, já teve herpes zoster? Você vai ficar impressionado com a quantidade de pessoas que estão do nosso lado, que tiveram a doença E que a gente não sabe. e que a né? gente não sabe. Ok. E o paciente, quando procura o serviço, ele procura com muita fragilidade, porque a dor é Sim. severa, é sensação em choques. O paciente pode ficar até 6 meses, 1 ano, sentindo aquele desconforto intenso. E o pior de tudo é que o tratamento é muito caro. Então, o paciente ele podia evitar com a vacinação, mas ele não vai procurar um serviço porque ele não sabe. Ele Falta não de tem conhecimento. conhecimento. Falta de Exatamente. conhecimento. Há pouco tempo a gente estava falando isso aqui com Artêmio, na questão dos carros, né? Sim. Dos veículos. A maioria do problema dos veículos, falta de manutenção. Falta de manutenção. Ser humano do mesmo jeito. O meu tava com um barulhinho e eu disse, meu Deus, o que é isso? Então aí procurei um estabelecimento e resolvi. Porque assim, Se a não gente cuidar, precisa ele vai se tornar... ter aquela manutenção organizadinha para que não tenha um problema maior, um risco, na verdade. Quando você me falou qual é o nome da pecinha que pode ocasionar um acidente, eu digo, será que meu carro tem essa pecinha aí que ele está falando? Mas é porque é uma informação que as mulheres, em especial, a gente não tem acesso. Mas é porque cada segmento tem aquelas Exatamente. pessoas... Você está falando, como mulher, se referindo a carro. Como vacina aí, meu cartão, Exatamente, acredito que está em dia, mas depois que você começou a falar do rapaz, eu vou ficar calado aqui com o meu cartão, porque são muitas... Exatamente. Ok. Vamos aprendendo. Aprendendo. Essa eu acho que é a palavra principal. A gente tem que estar aprendendo o tempo inteiro. Minha Exatamente. esposa chega às vezes para mim lá e olha assim, meu filho, qual é o curso que você está fazendo agora? Eu digo, qual dos 30? Mas é. Porque assim, são Tem tantas que- áreas. Isso. Mas sério, não estou brincando não, não estou mentindo aqui para dizer que eu estou inscrito mais ou menos por aí. Porque quando eu vejo alguma coisa e eu fico com aquela sensação de tapado, de ignorante, eu disse, não acredito, eu tenho que pesquisar alguma Mas coisa sobre isso. Porque você pode sofrer um problema, seja comportamental, no cérebro, enfim. São múltiplas áreas que a gente precisa estar, de fato, estudando e aprendendo. Ananca, o nosso tempo já está se Foi encurtando aqui, excelente. mas eu queria deixar você com as palavras finais, alguma coisa que você, de repente, né, pode falar que não foi perguntado antes, alguma ideia, fica à vontade. Pra você. Não, eu só quero agradecer. Amei estar participando desse momento com vocês e deixar para você que está nos assistindo que tire um tempinho do dia, observa lá a sua caderneta de vacinação, veja se está tudo organizadinho. Queira ter uma vida saudável, queira para o seu filho proteção, queira para o seu filho a possibilidade de correr, de brincar, de respirar, porque hoje o número de casos vem aumentando muito de pneumonia, de meningites, e eu acho que não tem nada mais sofrível para um pai ver o seu filho doente, passando por um problema difícil, você tirando dele a oportunidade de viver o que ele poderia estar vivendo por negligência nossa. Então, não vamos negligenciar a saúde dos nossos filhos, dos nossos familiares. Muito Esse bom. é Qual é o Instagram para o pessoal, de repente, se conectar o nosso aí Instagram, com Imunize Vacinas. Tudo Imunize junto? com 2 E, isso. Ah. Então, vão lá, tirem suas dúvidas, deixem a mensagem, manda a caderneta de vacinação que nós vamos analisar com todo carinho e amor. Ok, muito obrigado. E Artêmio, Nós que tudo ok? agradecemos. Tranquilo, quero só
parabenizar. Obrigada. Quero agradecer, né, sua presença, sua participação aqui, parabenizar. De tudo que ela falou, uma das coisas que me chamou a atenção foi quando ela falou dos colaboradores. Ela treina os colaboradores e que ela quer também que os colaboradores tenham a oportunidade assim como ela teve. Com toda certeza. Lá na clínica isso é muito claro. Eu falo para as meninas, minha gente, olha o seguinte, esse mês passado, o faturamento da clínica foi X. Esse mês nós temos potencial para aumentar isso. E a Muniz crescendo, cresce todo mundo. Sim. Então, os pacientes quando chegam dizem, Ananca, a gente sente uma coisa diferente. Porque eu não quero crescer só. Então, eu quero o crescimento de todos. É uma cultura da empresa, né, que o crescimento já chegou coletivo. já passou esse conhecimento para os colaboradores, isso é muito Isso, importante. A gente não consegue ir tão longe só. Imagine se ela tem todas essas ideias, todo esse conhecimento, mas ela só. Não então, tem quando como. a equipe... É ela que vai adoecer nesse caso. Ficar sozinha, ela que adoece. Exatamente. Quer dizer, então, você ia terminar adoecendo dentro do seu negócio. Isso. Então, fica maneiro, fica leve para todos. Leve, super divertido. E eu assisti uma palestra, eu assisti um vídeo de um dos gestores da Camed, da indústria farmacêutica. Ele disse que Camed. Aquele cara, eu esqueci o nome dele agora, ele é fantástico. Ele disse que ele é apaixonado pela empresa e ele faz com que os colaboradores também se apaixonem pela empresa. Pois eu sou porque tudo fica mais leve, tudo fica mais tranquilo. Eu sou apaixonada, sou extremamente realizada, não me vejo fazendo outra coisa. Então, assim, acaba que eu nem trabalho, eu vou me divertir, eu me acordo, me arrumo e vou para... E é assim. E os meus funcionários, incrível como eles são assim, e eu escuto isso. Esses dias eu recebi um pai e ele disse, Ananca, até o motorista da Imuniz é diferente. Então, isso é maravilhoso. É uma empresa de sucesso, né? Faz sucesso quem faz o que gosta, né? Então, todos são apaixonados, graças a Deus. Esse tipo de feedback é muito bom, né? Pra gente reouvir. E aí as meninas chegam e dizem, Ananca, vamos lá, você está demorando muito para abrir a outra unidade. Eu digo, calma, mas eu estou estudando isso, vendo isso. Não, vamos logo. Então, assim, todos querem o crescimento. E aí, o sucesso da Imunize, liderando o mercado há mais de 8 anos, deve-se aos meus colaboradores, com certeza. Eles são fenomenais. Muito bom. Muito bom. Obrigado pela sua participação. A gente vai para um intervalozinho e volta já já.